Boa tarde, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou no trabalho, beira de avenida, passar caminhão, ônibus, carro com funk, moto barulhento, gente falando e até entrando na loja para nós ganhar a moedinha, beleza? Tamo junto. Nós temos notícia aqui do Flamengo e também da seleção brasileira, mas antes, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente, beleza? Tamo junto. Rapaziada, vamos começar aqui com algumas noticiazinhas do Flamengo. Flamengo sinaliza proposta para atacante de time da Série B. Lá, o Flamengo entrou em contrato com a direção do Vila Nova para contratar o Gustavo Puskás, é um atacante de 18 anos. Ele está até jogando no profissional do Vila Nova. E interessante é que esse jogador ele saiu da base do Flamengo. O Flamengo dispensou ele quando ele estava com 15 anos, agora ele está com 18. 3 anos depois, o Flamengo está indo lá contratar ele bem mais caro, que ele saiu de graça do Flamengo. Tá lá buscando o jogador novo, que agora ele tá jogando no Vila Nova, no profissional Vila Nova, na Série B, tá? E fez até gol, ele tá suprindo a necessidade lá, porque tem os atacantes deles que estão machucados. O Flamengo vai pagar, fez uma oferta de 3,5 milhões de reais. Eu ia falar euros. Milhões de reais, tá? Ele já está participando. Quem é Gustavo? O atacante chegou ao Vila Nova no começo de 2025 após uma breve passagem pelo Aimorés. Nem sei onde fica. Tá com cara de ser de Portugal isso aqui, né? Beleza? Lá, ele está substituindo quem? Nesse ano, pela Série B do Brasileirão, marcou o gol do Vila Nova, que deu a vitória no clássico diante do Atlético Goianiense no estádio Onésio Brasileiro. O jogador vem sendo utilizado com sequência pelo treinador Guto Ferreira devido às lesões de Della Torre, retornou na última rodada, e Rafa Silva, beleza? Então agora o Flamengo está querendo pagar 3,5 milhões num jogador que era dele. Parabéns, é assim que está acontecendo no Flamengo direto, beleza? Olha, vamos aqui, ó. Interessante que o Flamengo já contratou 2 jogadores para a base do Flamengo, que também era do Vila Nova. Pô, esses jogadores são tudo bom assim, cara, que tá fazendo Vila Nova? É estranho, né? Mas será? Daqui a pouco já estão virando Vila Nova lá na base. É por Deus. Olha, vamos lá. E o João Gomes desabafa. Quem que é o João Gomes, né? Quem sabe, sabe. É o cria da base do Flamengo, volantão, que tá jogando na Inglaterra. Lá, meio do time europeu, lamenta a falta de jogos do Flamengo no período de Copa do Mundo. É que ele está de férias no Rio de Janeiro e quem conhece o João Gomes, ele costuma frequentar, quando ele está de férias, jogos do Flamengo no Maracanã e no meio da torcida. Com ele não tem esse negócio de camarote, não. Ele vai e fica no meio da torcida mesmo, das organizadas lá e torce pra caramba, beleza? Aí ele pegou, beleza? Deu essa declaração aqui, ó. Aliás, ó, ele tá no Wolverhampton. E ele tá, porque eu vou explicar para você por que eu tô trazendo essa notícia. Não é só por causa da frase dele, né? Mas vamos lá. Por meio de uma publicação nas redes sociais, João Gomes diz: essas férias não vai dar para ir na norte do Maraca. O que é a norte? É onde fica as torcidas do Flamengo, principalmente as organizadas lá. Então ele tava falando que não ia dar para torcer pro Flamengo porque tá tendo Copa do Mundo. Resumindo, ele prefere torcer pro Flamengo que pelo Brasil. Essa é a verdade. E por que eu estou aqui falando isso aí? Porque, na verdade, o que eu quero dizer é que ele está sendo contratado pelo Atlético de Madrid por 45 milhões de euros. Beleza? Porque o Wolverhampton, ele foi rebaixado na Premier League e o Atlético de Madrid está atrás dele, vai para comprar ele, está fazendo quase tudo certo, 45 milhões de euros. Beleza? E por que eu tô falando isso? Porque aí o Flamengo vai ganhar uma grana por seu clube formador, beleza? O Flamengo tá querendo juntar umas granas para contratar uns jogadores aí, ó. Mais uma grana entrando no Flamengo, beleza? Então aí a grana do João Gomes, Atlético de Madrid, próxima temporada. Vai jogar contra o Barcelona e Real Madrid. E contra o Vinícius Júnior agora. Só as cria do Mengão. Beleza? E vamos lá para outra notícia aqui. E o Flamengo tem um histórico positivo contra seleções na Copa do Mundo. Beleza? Ó, o Flamengo já enfrentou ela. O Flamengo já fez amistoso contra 17 das 48 seleções que estão disputando a competição nos Estados Unidos e Canadá. E o Flamengo ainda leva vantagem sobre essa aí, beleza? O histórico do clube é de 11 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Foram 39 gols marcados
Beleza? Eu pulou aqui uma coisa aqui, ó. Foram 39 gols marcados e 25 sofridos. Aí eu não vou ficar falando aqui os anos aqui não. Ó, vamos pular rápido aqui. Lá, o Flamengo jogou contra a Arábia Saudita em 74 e empatou 2-2. Jogou contra a Argélia em 1987 e venceu por 1-0, beleza? Aí jogou contra a Argentina. Teve 2 confrontos em 1933, perdeu por 2-1. Aí depois, em 1966, empatou em 1-1. Os 2 jogos lá na Argentina, beleza? Ainda teve uma briga ainda em 66, como sempre, né? O Flamengo também enfrentou a Austrália, empatou por 0-0, beleza? Aí depois, em 1994, beleza? Um torneio que teve 6 participantes e o Flamengo foi campeão. Isso aqui é interessante saber, ó. Quando o Flamengo enfrentou a Austrália, foi no Estádio Nacional de Bukit Jalil, na cidade de Kuala Lumpur, capital da Malásia. O Flamengo empatou com a Austrália por 0-0, em julho de 1994. O torneio internacional de Kuala Lumpur reuniu 6 equipes. E o Fla foi campeão, batendo o Bayern de Munique na final. Olha aí, tá vendo? O Flamengo já foi campeão em cima do Bayern de Munique. É um torneio que tinha 6 campeões, 6 equipes, hein? Beleza? Ó, o Flamengo venceu a Áustria em 1960 por 3-1. Beleza? Depois lá isso foi 1900, foi 6-1. Depois o gol do Coisa marcado Henrique. O jogo aconteceu no Enes Estádio, conhecido como até 1992. Ah, beleza, não tem nada a ver não. Aí depois o Flamengo jogou contra a Coreia do Sul em 1970. Por incrível que pareça, foi o jogo que o Flamengo perdeu, 2-1. Contra a Costa do Marfim, o Flamengo jogou em 1964 e venceu, beleza? Aí depois voltou a jogar contra a Costa do Marfim em 1988 e venceu também por 3-0. 1-0 e 3-0. Contra a Dinamarca, foi 2-0 para a Dinamarca. Não, venceu a Dinamarca por 2-0, beleza? E o Flamengo fez uma excursão nesse ano, em 1951, que ele venceu a Dinamarca por 2-0. Ele fez uma excursão para a Europa, ele fez 10 jogos na Europa. E venceu os 10 jogos na Europa, beleza? Lá, contra os Estados Unidos em 1990, pela Copa Marlboro, os Estados Unidos e o Flamengo venceu os Estados Unidos por 1-0, beleza? Aí ela... É só isso aí. Depois vamos lá, contra o Haiti. O Flamengo jogou em 1964 contra o Haiti e empatou de 1-1, que é o próximo adversário da seleção brasileira. O Iraque, o Brasil enfrentou ele em 1986, venceu por 2-0, beleza? Vamos lá se tem mais algum confronto. Aí depois teve em abril os times voltaram a se enfrentar com um novo triunfo brasileiro e dessa vez por 3-1, tudo em 1986. Contra o Japão, o Flamengo enfrentou o Japão em 1970 e eles ficaram no empate em 1-1, beleza? Lá, depois, em maio de 1988, o Flamengo venceu o Japão por 3-1 na Copa Kirin, no Estádio Nacional. Aí o Flamengo foi campeão em cima do, se eu não me engano, do Bayer Leverkusen. Nem lembro, mas acho que foi isso mesmo. Bayer Leverkusen também foi em cima do Bayern de Munique. Essa Copa Turim é Copa Kirin. Se você procurar no YouTube, você acha aí a final, beleza? Tinha o Zico lá. Aí o Flamengo venceu de novo. Contra o México. O México lá empataram em 2-2 em 1962. Aí anos depois, em agosto de 1967, o Fla perdeu para os mexicanos por 3-2, beleza? Aí contra a Noruega em 1962, goleou a Noruega por 5-1. Meio mole? Aí a Tcheca em abril de 1962, o Flamengo perdeu por 4-2 para a Tcheca. Na época era a Tchecoslováquia ainda, né? Aí saiu o Flamengo, perdeu. Aí, e contra o Uruguai? Contra o Uruguai, no Serra Dourado, empatou em 1-1 com o Uruguai em janeiro de 1995. O gol foi marcado por Nelly na equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo. A partida marcou a estreia de Romário pela equipe. Beleza? É isso aí. Então o Flamengo já enfrentou várias seleções que estão aí e a maioria venceu, né? Tá bom, né? Antigamente era assim, agora tá difícil. Ó. E a escalação de Ancelotti amplia observações, mas indica poucas mudanças contra o Haiti, beleza?
Ó, nas posições, mesmo com os inúmeros testes recentes, há pouca chance de mudança. Então o Brasil pode ir com esse time aqui, ó. Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior e Rafinha. Esses devem seguir como titular. Aí chegou o Ancelotti chegou a observar no treinos o Bremer, o Léo Pereira, Fabinho, Ryan, Luiz Henrique e Martinelli. Esses foram alguns dos jogadores observados, beleza? Mas aí falando aqui que só pode ter uma base 2 ou 3 mudanças, beleza? No entanto, a ideia é que esses testados fiquem como opção no banco de reserva. Resumindo, ele não vai modificar muito. Quem também foi observado por mais tempo como opção entre os titulares foi Endrick, beleza? O Igor Thiago deve sair para entrar o Matheus Cunha. E o Endrick também vai ficar lá na guarda. Eu acho que o Endrick entra dessa vez, tá ok? Diz que ele foi muito bem nos treinos e foi o que mais foi observado, que mais permaneceu no time titular do Brasil nesses treinos, beleza, rapaziada? Ó, e voltando aqui, o Neymar, ele foi a campo treinar com os jogadores. Não, mentira, ele só foi aquecer, tá? Estão fazendo o oba-oba, na verdade, ele só foi aquecer com os jogadores, mais nada, ele não jogou, não fez nada, tá? Neymar nem viaja e será desfalque em Brasil e Haiti na Copa do Mundo. Olha pra você ver, o Neymar nem viajar, ele viajou. Ele foi a campo essa semana. Neymar está fora do segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo contra o Haiti nessa sexta-feira, às 19 horas ou amanhã, beleza? Então vamos lá. E a ausência foi comunicada oficialmente pela CBF, acrescentando que o jogador sequer viajará para a Filadélfia, palco do duelo. Lá, vamos ver a nota da CBF. Ele ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final do seu processo de recuperação, fazendo uso das estruturas de excelência do hotel de Hyde e do CT de Columbia Park, explicou a entidade. Rapaz, é o que eu falei, ele chegou até aí pro campo, lá ficar junto com os companheiros, treinou? Não treinou, ele só fez aquecimento mesmo, tá ok? Aqueles aquecimentos básicos, sem forçar muito, nem forçou muito mesmo, você via que ele... E é isso aí. O Neymar, ele ainda é dúvida para jogar contra a Escócia. Eu já falei pra você que eu não tenho quase dúvida. Eu acho que ele não joga, ele não tem ritmo nenhum de jogo, não tem preparo físico nenhum de jogo para jogar contra a Escócia. Entendeu? Ele não tem nada para jogar contra a Escócia, não tem nada. Estão enrolando. Esse departamento médio da CBF, para justificar, eles ficam soltando essas notinhas assim, para enrolar. Eu falo aqui, as pessoas estão achando ruim. Você pensei que, sabe? Não é criticar, a gente está aqui para falar a verdade. Eu não estou aqui para ficar mentindo. Entendeu? Essa é a grande verdade. O Neymar não tem a mínima condições de jogar, mas foi convocado para a seleção para a Copa do Mundo. Fazer o quê? Vamos ter que torcer para ele se recuperar, porque ele está tomando vaga de outro. Então, que pelo menos ele seja útil. Mas ele só deve voltar mesmo se o Brasil se classificar para a próxima fase, que é o primeiro jogo, é o 16 avos, nem 8avos mais agora é 16 avos, beleza? Então, é lá mesmo que ele vai jogar, e talvez ainda, tá, filho? Talvez. Não fica alimentando muitas esperanças, não, que eu, por exemplo, vou torcer, mas não tenho esperança. Muita esperança, não. Tá ok? Ó, e vamos dar uma notícia triste aqui, mas infelizmente é o ciclo da vida, tá ok? Ricardo Rocha atualiza a condição de Parreira, está em uma situação difícil. O zagueiro e campeão do mundo foi um dos primeiros a saber da internação do técnico do Tetra, beleza? Ó, Parreira, no caso, ele está sofrendo de um tipo de câncer, infelizmente, ele está sofrendo de um tipo de câncer. E o Ricardo Rocha, ele é muito amigo ainda do Parreira, desde a época de 94 lá, que eles foram campeões do mundo, beleza? E ele entrou em contato com a filha do Parreira, e ela disse que a situação do Carlos Alberto Parreira é muito séria. Então ele pediu, só que ele falou assim que desculpa aí, que pediu para as pessoas orarem por Carlos Alberto Parreira, entendeu? Que a situação dele é difícil e que estão na esperança de que ele melhore, que ele já passou por isso antes e conseguiu melhorar. Mas ele falou que se for da vontade de Deus, então ele já praticamente indicou o caminho, né, irmão? Ele foi muito sincero lá. Ex-defensor conta que foi um dos primeiros a saber da notícia que conversou com a filha do Parreira, que teria pedido ao jogador para orar pelo pai. Sentiu um baque.
Hoje a Parreira está numa situação difícil, mas ele já teve da outra vez, conseguiu escapar. Vamos continuar orando. Peço ao povo brasileiro e todos que estão aí, um cara sensacional, um amigo, um pai para mim dentro da seleção, um cara que eu tenho um respeito enorme, disse o Ricardo Rocha, lá, beleza? O Parreira está tratando de um linfoma de Hodgkin, é um tipo de câncer, tá? Que afeta o sistema linfático, beleza? Aí eles falaram que ele foi internado, não quiseram dar o estado dele, como é que tá, beleza? Ele tá desde 2024 fazendo os tratamentos, quimioterapia, aquelas coisas, né, mano? Então, aí ó lá, hoje é um dia em que eu fiquei muito mal, estou muito mal por tudo que eu conversei. Mas, enfim, vamos entregar na mão de Deus. E se Ele quiser, nosso grande amigo, nosso grande mentor, nosso grande estrategista, tudo que a gente possa pensar numa Copa de 94. Realmente tudo isso. Já perdi um que é o Zagallo, seu grande amigo. Agora o Parreira em plena Copa do Mundo. Aí, a gente tá falando que já perdeu o Parreira. Tá conseguindo entender como ele tá? Ele só não quer falar direito, beleza? Espero que não, mas que a coisa caminhe bem. Mas Deus no comando, compartilhou o ex-jogador, beleza? Então, ele comentou a situação, comentando toda a situação de Parreira, ele falou que jogou no grupo, entendeu? E que tá todo mundo orando pelo Parreira, mas enfim, a situação, beleza? A situação é muito difícil do Parreira, infelizmente. Vamos ver se ele consegue passar por mais essa, beleza, rapaziada? É o técnico do tetracampeonato nosso aí, beleza? Ó, então deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra nós, olha pelo Parreira aí. Se não for pra ele ficar sofrendo, eu sempre penso assim, às vezes a gente é egoísta, né? Às vezes a gente não quer que a pessoa parte, mas a pessoa tá sofrendo tanto que às vezes é como se ela se segurasse pra partir, pra não ver você sofrendo e ela fica sofrendo. Às vezes é bom deixar a pessoa descansar por causa do sofrimento dela, na verdade. Às vezes a gente é muito egoísta, às vezes a pessoa tá sem condições nenhuma de vida, não tem a chance nenhuma de recuperar e nós ficamos ali fazendo ela sofrer na cama ali. Às vezes é bom deixar a pessoa aí, na verdade. Deixa ela descansar aí com Deus e a gente fica na saudade, beleza? Mas façam suas orações para o Carlos Alberto Parreira aí, beleza, gente? Deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente aí e tamo junto.